Olá, sejam bem-vindos. Nós encerraremos essa terceira parte do nosso estudo da Teodiceia, falando hoje sobre a providência, começando por noção de providência e por definição, como nós sempre procuramos fazer. Então, tudo quanto dissemos até agora, nas aulas anteriores, de Deus, volta a afirmar a realidade da providência divina, isto é, a ação que Deus exerce sobre a criatura para conservá-la e dirigi-la para seu fim com sabedoria e bondade, segundo a ordem que estabeleceu na criação. Deus tem aquelas características de ser sábio, bom, poderoso. Como é que é isso? Deus é infinitamente sábio e a sabedoria exige que ele vele sobre o mundo que criou para conduzi-lo ao fim que lhe determinou. Deus é infinitamente bom e sua bondade exige que ele estenda a proteção do seu amor sobre as criaturas que são o fruto do seu amor. E Deus é infinitamente poderoso, e seu poder quer que ele governe soberanamente a obra saída de suas mãos. E temos que falar sobre o modo da providência, a providência e a natureza das coisas. A providência não pode, de nenhuma forma, ser concebida como uma ação caprichosa que modificaria arbitrariamente o curso das coisas. Deve ser interpretada como a ação de uma vontade soberana e infinitamente sábia, conforme a natureza de cada criatura e, por conseguinte, no homem a liberdade. A ação cuja essência é orientar o curso das coisas em busca do bem de todas as criaturas, como define sua posição e sua função na arquitetura universal. A providência e a atividade das criaturas. A ação providencial sustém, salvo o caso do milagre, a atividade das criaturas e não se justapõe a esta atividade. Ela a utiliza e a penetra, como a vida utiliza o mecanismo e penetra a matéria. Está em toda parte e em tudo, nas revoluções das esferas e no desenvolvimento dos germes, na vida e no movimento do nosso coração, nas aspirações de nossa alma e nos impulsos de nossa boa vontade. O universo inteiro, em tudo que contém, e em cada um de seus instantes, não é mais do que a manifestação visível do amor. E falamos sobre milagre, vamos defini-lo. A palavra milagre significa etimologicamente uma coisa maravilhosa que provoca o espanto e a admiração. Geralmente, quando se diz aquilo foi milagre, quer-se dizer que o acontecimento é impossível de ser explicado por uma causa ordinária. E no sentido próprio, chama-se milagre todo fato sensível e extraordinário produzido por Deus fora do curso ordinário das coisas. O milagre é então um fato insólito, não no sentido de que deveria ser raro, mas no sentido de que exclui toda explicação pelo curso ordinário da natureza. E com relação à possibilidade do milagre? O milagre é possível. Está concorde com as leis da natureza, que dependem do autor da natureza. E está também concorde com Deus,
a quem não contradiz nem a sabedoria, nem a imutabilidade, uma vez que o milagre, se altera a ordem da natureza sensível, cai na ordem total, que é espiritual, e foi previsto por Deus como um elemento desta ordem. E aí nós temos o problema do mal, a existência do mal e a providência. A existência do mal no mundo é frequentemente invocada para negar a existência de Deus ou a realidade da providência divina. A existência de Deus e a realidade do mal. Como é que fica isso? A negação da existência de Deus, longe de resolver o problema do mal, vai torná-lo completamente insolúvel. Se os males que sofremos não tivessem remédio nem compensação, o mundo seria definitivamente absurdo, privado de sentido e radicalmente mau. Mas neste caso, como compreender a ordem física que reina no mundo? Se existe uma ordem física, como não existirá com mais forte razão uma ordem moral? Ou seja, como o mal não teria sentido nem explicação? E aí nós temos obrigatoriamente aqui que falar sobre o dualismo maniqueísta, porque nós esbarramos nisso todos os dias praticamente. A explicação do mal não poderá ser procurada na hipótese de que existiria um princípio do mal ao lado ou em face de um princípio do bem, como supuseram os maniqueístas, que eram os discípulos de Manés ou Mani no século III de nossa era. A hipótese dualista é refutada, por um lado, pela unidade interna do universo e, por outro lado, pelo que encerra de ininteligível, supondo dois princípios absolutamente primeiros, autônomos e infinitos, que se limitariam reciprocamente. E aí nós temos que falar obrigatoriamente do mal físico e do mal moral. Para resolver o problema do mal, é necessário inicialmente fazer a distinção entre o mal físico e o mal moral. O mal físico, que pertence à ordem corporal e se traduz pelo sofrimento, e o mal moral, que é essencialmente a violação voluntária e livre da ordem desejada por Deus e que se chama, normalmente dito por aí, falta ou pecado. Então, um e outro são não apenas simples ausência de um bem superior à natureza, mas privação de um bem que convém à natureza. Então, dessa distinção, derivam algumas observações. Primeiro, o mal físico ou moral não é natural. Quer dizer, não pode entrar na definição da natureza. Deus, criador de todas as naturezas, não pode querer senão o bem. Nenhuma natureza pode, então, comportar, como tal, nem o mal moral, nem o mal físico, entendidos como privações de um bem moral ou físico devidos à natureza. É verdade que a ordem corporal compreende, como tal, penas e dificuldades, mas dessas penas e essas dificuldades estão naturalmente ordenadas ao bem e à felicidade do homem. Sob esse aspecto, a palavra mal não lhe convém realmente. Nós ouvimos com frequência, há males que vêm para bem. E num segundo momento,
A possibilidade do mal moral resulta do nada original da criatura. A criatura racional é, em consequência de sua finitude, capaz de cometer o pecado e, por isso, de introduzir no mundo os males que resultam dele. Mas esta capacidade não é uma necessidade. O homem é livre e Deus, que o criou, respeita e garante esta liberdade. Se então o homem pecou, isto ocorreu voluntária e livremente. Terceiro momento, a liberdade, mesmo falível, é um bem. Não se pode recriminar a Deus por ter dado ao homem o bem perigoso de sua liberdade. É maravilhoso ser capaz de determinar-se por sua própria escolha, conformar-se, por um ato de vontade livre, à ordem divina, colaborando assim de alguma forma com a atividade criadora de Deus. Esta perfeição não é absoluta, uma vez que comporta falibilidade, mas a justiça exige apenas que o homem seja senhor de sua vontade e de sua escolha, de tal forma que, pecando, assuma sozinho a responsabilidade de sua falta e dos males que dela derivam. Quarto momento, a realidade do mal no mundo atual. Como o mal, propriamente dito, não pode vir de Deus, não pode resultar senão de uma desordem moral na criatura. E o mal físico, se existe, deriva necessariamente de um pecado. Conforme Santo Agostinho, o mal é ou o pecado ou a consequência do pecado. Eu, particularmente, eu costumo falar que alguns males, tipo problemas de saúde, são consequências de pecados. Na maioria das vezes, alheios. Acabam nos afetando, né? Para que essa argumentação anterior, que é de Pascal, fosse perfeitamente concludente, seria evidentemente necessário estabelecer que os males que efetivamente escravizam a humanidade ultrapassam realmente o que é compatível com uma natureza íntegra, como a que Deus deve ter criado. Ainda por uma prova deste gênero, não se pode senão chegar a conjecturar que o mal provém de uma espécie de tara que pesa sobre todos os homens. E aí, pensando no treinamento de hoje de forma específica, a gente fica sabendo que algumas pessoas não querem treinar porque acham que é muito sofrimento. E outras gostam de sofrer porque acham que isso é necessário. E aí caímos no quinto momento aqui, que Deus faz com que o mal sirva ao bem. Deus faz com que o mal entre na ordem, não essencialmente, uma vez que não foi desejado por Deus, mas acidentalmente, em virtude das exigências da bondade, da sabedoria e do poder divinos. Quer dizer que Deus faz com que o sofrimento seja útil. Seria absurdo e seria um mal absoluto um sofrimento que não servisse para nada, que não fosse a expiação de uma falta ou a condição de um bem. O mal físico, o sofrimento, pode ser um meio de reparação e uma fonte de mérito. Pode servir para induzir a observância do dever. No próprio pecado, Deus insere para o pecador uma possibilidade de bem. O homem pode, por si, conhecer sua miséria, humilhar-se diante de Deus, invocar o seu auxílio.
E o que a gente conclui de tudo isso? Como vimos, restringindo-nos a estes princípios gerais, que a providência divina está a salvo de qualquer recriminação. Muitas coisas podem, certamente, permanecer misteriosas para nós, mas devemos ter presente que, se há mistério, não há injustiça. Se vocês acharem necessário, depois a gente faz um resumo do que a gente viu em Teodiceia. Mas fica a critério de vocês. Eu gostaria muito que vocês realmente pensassem no treinamento, nas coisas que vocês escutam das pessoas que treinam, das que não treinam, das que querem treinar, e ver onde é que se encaixa nesse estudo nosso aqui. Mas é bom, a gente vai expandindo a nossa consciência, tomara que a gente erre menos, né? Peque menos. Meus amigos, vida longa e próspera, paciência e perseverança, ouço.